Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. É muito bom estar aqui mais uma vez para nos alimentar com esse banquete maravilhoso, a Palavra de Deus. Nós estamos lendo e meditando a carta que o apóstolo Paulo escreveu mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, quando estava preso em Roma. Ele escreveu aos irmãos, aos Colossenses, uma igreja onde o fundador dessa igreja foi Epáfras com outros irmãos. E nós já estamos no capítulo 3, o versículo 9 ao versículo 13 é a nossa meditação nesse dia. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Mas depois você pode ler, você pode fazer anotação, se desejar mandar um comentário, faça isso, é muito bom. Se não é inscrito nesse canal ainda, não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Outra coisa, deixa o seu gostei, é muito bom para o crescimento desse canal e para que outras pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Nós louvamos a Deus por estar aqui mais uma manhã. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez, nos alimentando com essa palavra. Louvado seja Deus. Vamos orar a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está comigo nesse devocional Manhã com Palavra. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um membro da sua família. Dá-nos um dia na tua presença, nos cobre com teu sangue, nos guarda, protege a nossa família, o nosso lar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Fala conosco nessa manhã. Amém. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, versículo 9 ao versículo 13. Diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa foi a leitura do capítulo 3 de Colossenses, do versículo 9 ao versículo 13, que é a nossa meditação nessa manhã. E nós encontramos aqui nesse versículo 9, olha que coisa interessante. O que é que Paulo está aconselhando naquela carta? Não mintam uns aos outros. Vivam sempre na verdade. E isso é maravilhoso, isso serve para nós. Vamos nos portar como verdadeiros cristãos, não mentindo, porque a mentira nos afasta de Deus. A mentira não é de Deus. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você não é mais aquela pessoa que você era antes de conhecer a Cristo, antes de ter a sua vida resgatada através do sacrifício de Jesus. Viver a verdade
é um presente de Deus para nós. Falar a verdade nos traz alegria, nos traz gozo na alma. E isso é maravilhoso. E ele fala exatamente aqui, mentir uns aos outros, sabe o que que acontece? A mentira, ela rompe a unidade. Quando a gente tem um amigo, uma amiga, que é gente que vem mentira no meio, a amizade, ela enfraquece. Às vezes alguém diz assim, ah, mas eu passo só cumprimento, mas não confio mais. A mentira tira a confiança. E Paulo está dizendo, não mintais uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Vocês não são mais aquela pessoa lá de trás. A mentira destrói os relacionamentos e pode levar a um sério conflito em uma igreja. Quando nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma família, e que a mentira ela entra, ela destrói, ela só traz perdas, ela só traz doença. A mentira adoece a alma. Mas eu louvo a Deus porque Deus é aquele que perdoa. E aí ele continua dizendo aqui, ó, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento. Você não é mais aquela pessoa que mentia, que pecava, que tinha a sua boca suja, como a gente fala. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, nós aceitamos e confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o privilégio de ter a nossa vida limpa, transformada. Então Paulo está dizendo àqueles irmãos ali, olha, prestem atenção, não mintam uns aos outros, porque isso vai afastar você. Você não é mais aquela pessoa de lá de trás. Aí o versículo 11, ele diz assim, ó. Não, o versículo 10 diz, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem de quem? Daquele que o criou. Nós fomos criados por Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Onde não há nem grego, nem judeu, não há distinção. Diante de Deus não há preto, branco, azul, amarelo. Seja da raça que for, seja do país que for, nós somos todos iguais diante de Deus. Nós somos feituras das mãos de Deus. Isso é maravilhoso. E aí Paulo, ele está dizendo, e aí quando ele fala aqui no versículo 10, e vos vestistes de novo. O que significa revestir-se de novo do novo homem? O que será que significa isso? Significa que a sua conduta deve estar de acordo com a sua fé. A nossa conduta tem que estar de acordo com aquilo que nós cremos, em quem nós cremos. Olha que coisa maravilhosa. Se nós somos filhos de Deus, e Deus é verdade, é pureza, então vamos vigiar. É isso que Paulo está dizendo, alertando aqueles irmãos, tomem cuidado, vocês não são mais aqueles lá de trás. Se revistam, sejam revestidos pela verdade, não mintam, não. E aí, ele continua aqui, o versículo de número 12. Revesti-vos, pois, de que jeito? Revesti-vos de qualquer coisa? Não, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Além de eleitos, santos e amados. Olha que carta de entusiasmo, de ânimo, uma carta animadora para aqueles irmãos. Eu tenho certeza que quando essa carta chegou lá para eles, que eles leram essa carta, eles ficaram regozijados, ficaram felizes em saber que tinha alguém que estava orando por eles, se preocupando com eles. E isso é maravilhoso, isso é um exemplo para nós. Quantas vezes nós estamos assim, chega alguém e diz assim, como você está? Você está bem? Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Isso é muito bom, saber que alguém está lembrando de nós. E nós temos um Deus que não esquece de nós.
nem esquece de mim e nem esquece de você. E isso é maravilhoso, isso é gratificante nessa manhã, estarmos juntos, nos alimentando com uma palavra tão poderosa quanto essa de Colossenses, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 13. E aí ele diz, continua aqui, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é isso? Fruto do Espírito. Bondade, longanimidade, amor, né? Olha que coisa maravilhosa. Bondade. Isso é poderoso na nossa vida. Então, vamos continuar nos alimentando com essa palavra maravilhosa. Nós estamos lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, hoje no capítulo 3, versículo do 9 ao 13. E o versículo 13 diz, suportando-vos, quando você tiver desse jeito aí, olha como é que deve se conduzir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E aí, aqui tem um comentário que diz assim, a chave para perdoarmos aos outros é lembrarmos-nos do quanto Deus tem nos perdoado. E aí a gente chega naquele negócio assim, ah, mas fulano já faz esperando que eu perdoe. Peraí. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, suportando-vos uns aos outros. É para suportar. Às vezes tem hora que a gente tem vontade de dar um chega para lá. Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que suportar. E perdoando-vos uns aos outros. Tem pessoas que muitas vezes fazem coisas sem pensar. E depois diz, poxa, não era isso que eu queria, eu não queria fazer, me perdoe. E se nós tivermos com o nosso coração voltado para Deus, o perdão vai fluir. Mas o perdão não significa que eu tenho que continuar dentro da casa daquela pessoa, convivendo com ela 24 horas ou tendo amizade estreita como eu tinha. Não, eu perdoei. Mas eu prefiro ficar aqui no meu canto, não tenho problema nenhum com você, eu te cumprimento, mas quando alguém faz alguma coisa conosco, a confiança quebra, não é? Quando alguém mente pra gente, quebra-se a confiança. Por isso que ele diz, não mentais uns aos outros. Mas quando alguém nos pede perdão, a liberação do perdão, ela abençoa mais a quem libera o perdão do que ao próprio perdoado. É uma coisa estranha? Pois é. Se alguém te pedir perdão, esteja pronto para perdoar. Mas isso não significa que eu vou para dentro da casa dessa pessoa, que eu vou me abraçar com essa pessoa e vou continuar grudado. Não, não, senhor. Nada disso. Mas a verdade é essa aqui, ó. A chave para perdoarmos aos outros é lembrarmos-nos do quanto Deus tem nos perdoado. Se nós queremos receber o perdão de Deus, nós precisamos também liberar perdão àquelas pessoas que nos pedem perdão com sinceridade. E se ela é sincera, quem sabe disso é Deus. Eu não sei, mas nosso Deus conhece todas as coisas. Você considera difícil perdoar alguém que o prejudicou um pouco, mesmo sabendo que Deus o perdoou por tantas transgressões? Às vezes é difícil mesmo, mas não é impossível. Perceber o amor e o perdão infinitos de Deus pode ajudá-lo a amar e a perdoar aos outros. Então, vamos ficar com essa palavra. Eu não sei. Talvez hoje você passe por uma experiência semelhante. Alguém chegar para você ou chegar para mim e dizer, minha irmã, meu irmão, minha amiga, me perdoe, eu falei mal de você, eu errei com você. Nessa hora, se lembre que você já foi perdoado e é perdoado dia após dia por Cristo,
que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso Manhã com Palavra no dia de hoje. Que essa palavra permaneça no nosso coração. Leia esse texto, medite nesse texto. Coloque a sua vida como eu coloco. Vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus, na certeza de que seremos perdoados por Ele, por alguma falha que cometemos. Somos humanos e nós cometemos falhas a cada instante. Mas Deus é o Deus que perdoa quando nós pedimos perdão com sinceridade. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, dá-nos um dia feliz, um dia na tua presença, uma tarde maravilhosa e abençoada. Guarda-nos debaixo do teu sangue, Senhor. Amém. Deus abençoe você, te dê um dia maravilhoso.